Que alegria boa dizer isso. O Age Free World está no ar. E hoje, para encarar essa nossa convidada, que é uma fera no que faz, viemos em dupla. Eu e o Eric Salles. Tudo bem por aí, Eric? Tudo ótimo, Fábio. Bora lá. Vamos lá. No episódio de hoje, a gente recebe uma das maiores jornalistas em atividade no país, que aos 66 anos, depois de uma trajetória que inclui a direção de jornalismo da CBN e passagens marcantes por grandes redações, continua em plena produção, à frente de seu blog no G1, no Globo, Longevidade, modo de usar. Meu orgulho é imenso de sentar com quem transforma a pauta em serviço público há décadas e que acaba de lançar, em agosto de 2025, o livro A Vida Depois dos 60. Prepare-se para criar a sua melhor versão. Então, seja muito bem-vinda, Marisa Tavares, e eu já lhe pergunto na lata, qual é a melhor versão que você criou ou está criando depois dos 60? Bom, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, Fábio, Eric, com todos que acompanham os dois. Assim, esse é um assunto que eu adoro. Quando eu começo a falar, vocês vão ter que me dar um ponto de corte. Melhor versão, eu vou te dizer, eu digo que eu sou aprendiz de velhice. O bom é a gente estar sempre no caminho de estar se reconstruindo, se renovando, colocando novos tijolinhos nessa maravilhosa construção que é a longevidade. Né, as pessoas, assim, e é muito bom o Eric estar aqui, porque eu sempre falo assim, olha, longevidade não é um assunto de coroa, longevidade é uma construção da vida inteira, que, na verdade, começa dentro do útero, né? Se o pré-natal não é bacana, se a pessoa está exposta a todo tipo de desigualdade ao longo da sua vida, essa velhice também vai refletir essa trajetória. Então, quanto mais cedo a gente falar sobre isso, colocar mais gente militando nessa causa, melhor para todos. Então, a melhor versão é sempre a que a gente está trabalhando. E o bom é a gente nunca achar que parou, e nunca achar, principalmente, que é velho demais para aprender alguma coisa, para embarcar num novo projeto, porque essa é a coisa mais divertida da vida, né? Então, eu já quero começar aquele gás aqui, te lançar uma primeira pergunta para a gente começar a nossa sabatina com Marisa. E é a seguinte... Sabatina, olha o peso, hein? Olha a pressão. Sem pressão, mas são perguntas difíceis, mentira. Vamos lá, Marisa. Você vem de uma carreira de décadas ouvindo, observando, organizando o mundo em histórias e transmitindo isso para o público. Eu queria saber como que você enxerga, o que muda quando a gente tem uma convivência de múltiplas gerações dentro do ambiente de trabalho? E o que não muda? O que permanece? O que se altera? Muda tudo, a dinâmica é super enriquecida. Eu me tornei diretora da CBN, eu estava na casa dos 40, tinha acho que 43 anos. As redações sempre são, tinha bastante gente madura, né, profissionais bem tarimbados na época, mas a redação em si, a reportagem, era toda muito jovem. E aí, claramente, você vê essa energia toda querendo um canal para fazer coisas. Então, era muito comum, eu passei 12 anos lá, muito ricos, onde pude construir muitas coisas, programas novos, quadros, e era muito legal que, assim, entrava uma dupla, olha, temos uma ideia, vamos fazer tal coisa. Essa energia que soma visões diferentes é o que eu acho que é um dos motores para inovar, para criar. Então, assim, eu fui uma testemunha ocular dessa boa história. E tinha uma coisa engraçada também, que eu gostava de usar um ditado para eles, eu dizia para eles, olha, o diabo é esperto porque é velho. Esse negócio que vocês estão propondo não vai dar certo. Já vi fazer e dar errado várias vezes. Não, mas a gente vai fazer diferente, aí dava errado, pô, Marisa, realmente o diabo é esperto porque ele é velho. Então, é muito legal porque as partes trocam, né? Eu acho que isso, assim, talvez seja a grande miopia das empresas, é não apostar nessa coisa maravilhosa que é a gente ter tantas gerações convivendo, inclusive trabalhando, e uma convivência entre elas ainda tão pequena, né? Tão incipiente. Todo mundo sairia ganhando.
E no seu livro, A Vida Depois dos 60, você conversa com a ideia dos inventores de uma nova era, né? Acho que você está falando já um pouquinho sobre esses inventores, quando você traz esses exemplos. Quem são esses inventores quando o tema é colaboração entre idades? Quem que você acha que são esses inventores hoje? Bom, primeiro, assim, eu quis situar os inventores de uma nova era, porque eu sou da rebarba da geração Baby Boomer, né? Aquela que nasceu depois da Segunda Guerra até o comecinho dos anos de 1960. Essa geração viveu uma coisa que as gerações anteriores não tinham vivido, que é a juventude em sua plenitude, né? A geração dos meus pais, dos meus avós, as pessoas estudavam até o antigo ginasial, quer dizer, muitas nem faziam o ensino médio, ou chegavam até o ensino médio, começavam a trabalhar, se casavam muito cedo e repetiam, era esse o padrão. De repente, essa geração pôde viver intensamente o que era a juventude, a adolescência, e é essa geração que está, hoje em dia, velha. Eu gosto muito da palavra velho, acho melhor que idoso, que qualquer outra coisa, porque velho não é porque está gasto, velho é uma idade, né? Como qualquer outra. Essa geração chega aos 60, aos 70, 80, pensando assim, nossa, eu não quero envelhecer como os meus pais, como os meus avós. Esses são os inventores de uma nova era. Por quê? Porque a gente tem uma espécie de missão, que é reinventar a velhice, espanar essa ideia tão negativa que ainda acompanha o envelhecimento. Então, somos inventores que, eu digo assim, olha, a gente tem a missão de ensinar a velhice para os que vêm, para que eles também possam, não a duras penas, como nós, tendo que brigar com todo mundo, mas descobrir que essa é uma fase da vida, que é também como a adolescência. A adolescência é só coisa legal ou tem um monte de angústia? Eu me lembro da minha adolescência, eu vivia deprimida, pensando um monte de coisa. Ah, meu Deus, a vida era pesadíssima. Mas quando a gente está aos 40, a gente tem ali que equilibrar zilhões de pratinhos ao mesmo tempo, também está sobrecarregado. E a gente vai envelhecendo, vai ficando mais leve, né? Você tem repertório. Então, esses são os inventores a que eu me refiro no livro. Mas eu acho que essa geração desses inventores de uma nova era está mais preparada que outras gerações para abraçar as outras. E aí essa invenção vai ser uma coisa de mão dupla dos mais jovens também, né? Porque o que era também a relação dos mais velhos com os mais jovens até, sei lá, há 20 anos? Era uma coisa só de subordinação, né? Dentro de casa, eu fui criada numa geração que era, tá na minha casa, tem que ser pelas minhas regras. As empresas ainda são muito assim também, né? Uma coisa verticalizada. Então, se a gente está querendo estender as coisas boas da juventude, ser produtivo, dar uma contribuição, dar um legado, essa necessidade de deixar um legado, de ter um propósito, aproxima os mais velhos dos mais jovens. Funcionam perfeitamente, porque quem quer compartilhar as coisas que aprendeu, tem também, do outro lado, quem está entrando no mercado e quer o máximo de informação, é uma esponja, né, para crescer, para desabrochar profissionalmente. Eu acho que dá muito samba, essas duplas. E você falando aqui de empresas e carreiras, eu costumo dizer que aos 59 anos, eu já sou a pessoa mais velha na sala quando tem o mundo dos executivos. Eu estou falando aqui de presidente, diretores, tal, desse público que chegou, teoricamente, no topo da carreira. E eu me assusto bastante, porque quando eu encontro pessoas da minha idade nesses grupos, eles já estão dizendo que não aguentam mais aquilo, ou já tem gente perguntando se ele não pensa num outro plano fora daquele ambiente, ou seja, já sendo convidado a se retirar. O que você sente que é realista se esperar de uma carreira estendida e o que eventualmente pessoas e empresas talvez precisassem abrir mão para que essa carreira não terminasse aos 60, né? Ou antes dos 60, que é como está acontecendo? Fábio, você está fazendo a pergunta de $1 trilhão. Na verdade, acho que você fez umas 4 perguntas juntas. Nossa, Vamos
fatiar, então, essas questões. O mercado, a gente já falou, né, eu acho que vocês sabem muito bem, ele tem essa miopia da velhice. A pessoa, os estereótipos todos acompanham, mas porque acompanham todo mundo? Porque a gente aprendeu que ser velho é você não estar mais fazendo coisas. Então, isso até muito recentemente era assim. O que a gente... o mercado, ele reproduz esse tipo de coisa. Então, o que vai oxigenar esse mercado? E também é o seguinte, eu também tive um tempo grande como executiva, é muito cansativo, né? Eram 2 celulares, mais um Nextel, e fica de rádio, fica para cima e para baixo. As pessoas também se cansam. Eu sou uma pessoa que me considero muito sortuda, porque sempre trabalhei com a coisa que é o jornalismo, e eu sou apaixonada por isso. Mas, às vezes, o trabalho não te dá essa gratificação. Você está trabalhando porque você ganha bem e ponto. Eu acho que aí as coisas ficam mais duras. Mas vamos lá, como é que a gente oxigena essa discussão? Vamos aos números, já que as empresas gostam tanto de números, né? Em janeiro desse ano, a McKinsey fez uma grande pesquisa, eu até escrevi sobre isso, sobre a questão, as grandes linhas, né, das próximas décadas. A gente tem um quadro de queda de natalidade, né? A maioria dos países, principalmente dos países mais ricos, as mulheres têm menos que 2,1 filhos. Então, é menos do que o necessário para repor a população de um país. Ao mesmo tempo, você tem o fenômeno demográfico do envelhecimento da população. Então, o que esse estudo mostra? Tudo bem, está longe ainda, mas o que eu aprendi também sobre longevidade é que, assim, o futuro você vira a esquina e você já chegou nele, né, no que você achava que estava muito distante. Então, em 2100, as economias dos países, se as mulheres continuarem tendo menos filhos e os mais velhos simplesmente saírem do mercado, vai dar um nó no PIB dos países, com uma expectativa de queda entre 20% a 50%. Então, simplesmente as pessoas, as empresas, os gestores, todo mundo vai ter que revisitar isso, porque vai significar o seguinte: os países terão, e as empresas, terão que estimular e acomodar essa mão de obra mais velha, porque ela também vai ser da maior importância para a sustentabilidade da economia. Então, olha só como essa coisa, assim, né, parece que a gente está falando meio ficção científica. Não é ficção científica, está bem perto disso. Isso significa o quê? Que os países investam, e aí também a gente junta, né, com saúde pública, com tudo, você precisa investir em prevenção para garantir que a cognição se mantenha. O que acontece? A gente vive num país de muita desigualdade, né? Eu até falei no começo da nossa conversa. Então, dependendo do seu CEP, a expectativa de vida pode encolher ou aumentar. E trabalhadores que desempenham funções muito pesadas chegam aos 60 anos com um monte de doenças crônicas, até os executivos também, a gente sabe, né? Quando vão fazer check-up, estão cheios de pequenos ou grandes problemas para resolver. Então, você precisa também pensar, como país, em como continuamente requalificar essa mão de obra, que é o chamado aprendizado contínuo, porque é muito injusto que a gente simplesmente largue para o canto aqueles que perderam o seu vigor físico e aí não são mais capazes de serem absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, são coisas assim que vão se somar, que já estão acontecendo em alguns lugares. O Japão, por exemplo, já tem ali e não é que o Japão seja menos idadista que o Brasil, não. Eu, inclusive, fui lá uma vez, há alguns anos, a convite do governo japonês, e, apesar de tudo que eles fazem, é claro que as pessoas também têm dificuldades com o envelhecimento. Todo mundo, isso aí a gente só vai aprendendo quando está dentro dele, né? E vai descobrindo que, puxa, mas eu quero continuar fazendo as coisas e tudo mais. Então, o Japão já tem essa preocupação das empresas conseguirem manter seus funcionários até os 70 anos, porque isso é importante, porque isso significa também mais dinheiro na economia.
Na Alemanha também há uma preocupação de um cuidado com ergonomia no chão de fábrica, para que trabalhadores qualificados continuem a trabalhar, mesmo que tenham alguma limitação física. Então, são coisas que vão se somando e que eu acho que todo mundo vai ter que pensar. Esse relatório da McKinsey ainda fala que em 2050, ou seja, mais perto, 25% do poder de consumo vai estar acima dos 60, 65. Então, você vai achar o quê? Que essas pessoas não existem, que elas vão, entendeu? Vão ser apartadas do sistema? São coisas assim, conforme o número vai crescendo, você não vai mais poder ficar nessa invisibilidade. Não quer dizer que seja fácil, não. Assim, eu acabei de ler um estudo do Reino Unido de que um número cada vez maior de empregados, de trabalhadores, pensa em usar botox ou fazer cirurgia plástica para poder se manter no mercado de trabalho. Tem gente fazendo botox com 30 anos para ir para entrevista de emprego. Então, eu acho que é uma militância. Eu convido todo mundo a militar pela velhice, porque todos nós que tivermos sorte, chegaremos lá. Os que não chegarem, que não foram tão sortudos. E são muitas, na velhice nós vamos ter todos os outros recortes que a gente imaginar, das mulheres, né, LGBT, de todas as etnias, só que não tem um movimento para os velhos, para nos defender de todos os preconceitos que ainda são tão pervasivos, né? Marisa, você há pouco mencionou um pouquinho sobre a questão de saúde, inclusive laboral, mental, propósito, pertencimento. Me vem uma questão mais voltada para o eixo de saúde mental. Que é assim, as gerações mais novas, vulgo a minha, Gen Z, a gente já nasceu dentro desse debate de saúde mental, no processo de quebrar o tabu, né, de democratizar essa conversa. Então, a gente tem uma priorização muito intensa dessa matéria de saúde mental, e é lógico que isso muda alguns comportamentos dentro do mercado, como se negar ou talvez rejeitar alguns comportamentos que antes priorizavam a vida laboral, a vida pessoal. E isso gera conflito, porque é o valor de uma pessoa que antes priorizava a sua carreira e agora uma geração toda priorizando a sua saúde, o seu bem-estar em detrimento, às vezes, daquela dedicação excessiva no trabalho. Então, isso contextualizado, a pergunta é, o que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar esses temas para que eles virem pontes, não aprendizado conjunto e não atrito no mercado de trabalho? Ótima pergunta. Eu, inclusive, abro o livro com a questão da saúde mental. E, diferentemente, né, normalmente você vai falar de envelhecimento, você começa sobre saúde física, mas sem saúde mental você não consegue nem cuidar o autocuidado vai para o espaço. Acho que o Fábio, lá no começo da conversa, ele já falou quantos executivos ele conhece que já estão assim, tipo, se esgarçando, querendo jogar toalha, pensando, não, vou fazer, estou chegando no meu pé de meia porque eu quero abrir uma pequena livraria, eu quero fazer outra coisa da vida. Isso só mostra que como é a falta dessa prioridade para a saúde mental, a falta de não ter essa discussão, né, de uma geração que foi, e eu me incluo nisso, de trabalhar e não questionar porque era assim mesmo, como isso deixou sequelas. Mas essa geração também já percebe isso. Então, acho muito importante você ter levantado essa questão porque essa é uma ponte, né? Você chega também aos 60, você é um alto executivo, mas você está fritando, você precisa de remédio para dormir, você precisa de remédio para acordar. Isso é vida? Né? Isso é alguma coisa que vai afetar, vai afetar a sua saúde mental e física dali a 10, 20 anos. Vai ser um fator de risco para demência, por exemplo. Então, todas essas coisas têm que ser conversadas. Mas se a gente não propuser esse debate intergeracional para cada um trazer o seu, vai ficando cada vez mais difícil. Aí os mais velhos vão falar assim, eles são os floquinhos de neve, qualquer coisa eles dizem, não, você está sendo agressivo, e a minha qualidade de vida, etc. e tal. E ninguém questiona os mais velhos, porque normalmente vão ser os que estão nas posições de comando, o quão machucados eles estão por dentro, por terem se submetido a isso
sem questionar. Quer dizer, não tinha nem espaço para questionamento, né? Assim, você é jornalista, Eric, eu também, assim, quantos plantões, quase vida de médico, né? É plantão no Natal, é plantão no Ano Novo, é plantão se dá algum problema e você simplesmente não sai da redação e às vezes até dorme lá. Então, são coisas que estavam no pacote. É importante que o pacote seja mais maleável. Quando a gente fala de envelhecimento, por exemplo, na questão feminina, o meu livro anterior é sobre menopausa. E, hoje em dia, as empresas começam muito, lá fora mais, aqui de uma forma mais também muito tímida, a discutir a menopausa. Quantas mulheres que chegam, né, na faixa dos 45, 50 anos, galgando seus postos de comando, e simplesmente por causa de que é uma fase da vida, a menopausa não é uma questão médica, é também uma fase da vida, entre a perimenopausa e a pós-menopausa, por conta de mudanças de hormônio, elas entram numa turbulência física e mental e saem, às vezes, da empresa. Ou a empresa tira essas mulheres, porque estão passando por um período que talvez estejam, sei lá, os sintomas são pelo menos uns 30, se a gente, né? Mas você pode ter um exemplo claro, simples. A pessoa está fazendo ali uma conversa com a sua equipe, fazendo uma apresentação, de repente vem uma onda de calor, fica encharcada, e aí todo mundo, você está passando mal? O que que é? Quem mulher vai dizer, não, isso eu estou com sintomas de perimenopausa. Né? Ela vai dizer, não, estou passando mal, mas... E aí acordou 3 vezes de noite, quem acorda 3 vezes de noite encharcada de suor, não vai render bem às 9 da manhã, claramente. A empresa não discute isso, encara isso como uma queda de produtividade, e olha só, quantas mulheres que estão com... Imagina uma mulher nessa fase que já tem 15 anos, 20 anos, ela já tem um repertório, ela tem um capital intelectual para a empresa que é da maior relevância. E esse capital é jogado, é desperdiçado, porque talvez seja o grupo, as mulheres entrando na menopausa, esse é o primeiro grupo a sofrer o idadismo mais feroz, com inclusive muita falta de sororidade entre as próprias mulheres. Mês passado eu fiz uma conversa numa empresa em São Paulo sobre menopausa, pedida pelas próprias funcionárias, que juntou gente ali de 30 aos 60, uma empresa com mão de obra majoritariamente feminina, e é muito legal que elas comecem a pensar, né? Assim, porque eu até falei para elas, olha que coisa divertida, em alguns países já tem até prêmio de empresa amiga da menopausa, aquela que discute melhor o assunto, que cria um site informativo, que propõe horários mais flexíveis. Então, tem gente pensando fora da caixa. E eu acho que a velhice é a mesma coisa. Esse funcionário, né, essa mão de obra mais velha, ela não quer trabalhar também, Eric, mais 12 horas, 14 horas como trabalho. Se alguém me propuser assim, mas você quer voltar a ser diretor e voltar a trabalhar 12 horas por dia? Eu falo assim, acho que eu não quero, não. Acho que eu prefiro fazer o que eu estou fazendo agora. Porque você pensa assim também, né? E a minha qualidade de vida? E as outras coisas que eu também quero ter tempo para fazer? Uhum. Então, eu acho que essas são as questões que têm que ser colocadas dentro das empresas. Acho que os mais jovens vão começar a colocar, porque os mais velhos, mesmo estando nos postos de chefia, não podem abrir mão da renovação de mão de obra. Então, como é que você vai dosar, buscar esse equilíbrio, botando todo mundo para conversar? E você trouxe um tema que, para mim, ainda é um grande tabu, que é o tema do cuidado dentro das organizações. Parece que é coisa do RH, né? O RH que tem que pensar no que fazer para cuidar da saúde emocional, da saúde psicológica, da saúde física das pessoas, quando, na verdade, a relação mais intensa de uma pessoa é com a sua liderança. Mas quando você fala para a liderança do seu papel, que é cuidar também da equipe, né, ficar atento aos sinais, né, de necessidades e específicos, e você trouxe o tema das mulheres da menopausa, parece que vem um fantasma do paternalismo. Não, aqui não pode ser paternalista, temos que ser meritocráticos, tal. E no seu trabalho, né, como jornalista hoje especializado em longevidade,
Como é que você está vendo esse papel da liderança sendo convidada a olhar para as pessoas de maneira mais integral, não apenas como parte, componente produtivo da entrega do resultado, mas como um ser vivo ali, que tem necessidades, expectativas, situações mais críticas que você tem que olhar, você tem que cuidar. E falando de um lugar que eu sei que você ficou muito tempo na redação, onde talvez isso também é tudo super-herói, né? Assim, plantão vira, se tá bom ou não, se vira. Como é que você vê hoje esse tema do cuidado na liderança? Olha, eu não estou mais no mundo corporativo, eu nunca trabalhei em nenhuma consultoria, eu sempre fui jornalista, então eu brinco que eu sempre fui pedra e não vidraça, então eu sou muito mal acostumada em ser pedra, em cobrar coisas. Acho que essa discussão, os líderes sabem, tanto que contratam consultorias a peso de ouro, para que, inclusive, repitam isso para eles, mas, na prática, é o primeiro orçamento que é cortado, né? Então, essa coisa do cuidado, embora seja o fator crítico, acaba sendo uma coisa que, de novo, a gente trabalha também no mundo corporativo, como faz na medicina. Em vez da prevenção, a gente faz medicando, resolvendo, apagando os incêndios. Isso não vai ser bom, porque o que você vê hoje em dia? Eu acho que a Eric podia dar um depoimento sobre isso, que assim, as pessoas vão embora. Elas dizem, não quero. Quantos grandes bancos têm dificuldade para reter jovens economistas ou de outra área? Por quê? Porque é para uma jornada de trabalho, sei lá, uma semana de 60 horas, ele pensa, acho que não quero isso para mim, não quero, já vi meu pai fazer isso, não quero infartar, vou. Então, como hoje em dia, né, eu sou de uma geração em que as pessoas faziam faculdade e arranjavam emprego com carteira assinada, era muito simples. E todo mundo tinha aquela coisa assim, olha, já sei que eu posso... Isso dava um gás e uma ousadia a essa geração, que quem é mais jovem hoje fala assim, olha, a gente vive numa gig economy. A empresa vai me contratar, mas não vai ser com carteira assinada. Eu vou ter que fazer meu pé de meia. Então, minhas regras, não as regras da empresa. Estou certa ou estou errada, Eric? Tá certo, tá certo. Mesmo quando a gente fala ali de espaços tradicionais de emprego, a gente acaba nesse embate, porque se eu já conheço a flexibilidade da gig economy, então se eu estou amarrando meu burrinho, né, meu cavalo dentro de uma empresa, que seja um ambiente saudável. Dado que, e aí é um outro dado para a gente discutir, a permanência média da Gen Z numa empresa no Brasil é 9 meses. É 9 meses. E a gente está falando de um grupo que é quase 30% de toda a mão de obra brasileira. Então, a gente está falando que 1/3 do mercado não para um ano quieto dentro de uma empresa, praticamente. A gente tem que observar esse dado, porque também, quando a gente chega a falar em resultado, em renda, cara, a rotatividade é um custo muito grande para as companhias. Exatamente. Elas E têm outra que olhar. coisa, 9 meses, por mais que você seja sagaz, safo, você está aprendendo, você ainda não começou a dar frutos, né? Olha só, eu passei 12 anos na CBN, eu nunca tinha trabalhado em rádio, eu sempre tinha trabalhado em jornal e revista. Eu falei assim, bom, e eu entrei em 2002, então tinha Copa, tinha eleição. Eu falei assim, eu não sabia nada de rádio. Eu falei assim, se eu sobreviver esse ano, eu vou ficar aí bastante tempo. E era assim, foi um grande aprendizado. E aí você começa a falar assim, não, a gente pode mexer aqui, pode fazer aquilo. E aí você vai contaminando positivamente uma equipe inteira, porque todo mundo fica com vontade de fazer coisa. Quem não quer fazer? Quem não quer deixar sua marca? Agora, se o ambiente é todo hostil, você vai falar assim, não vou catar outro, entendeu? O mercado está aquecido, eu vou buscar em outro lugar. E também é quase como se fosse assim, se você ficar mal numa empresa depois de 6 meses, fica mal numa outra depois de 6, é um trauma isso, você tem um luto nisso. E você vai ficando com cada vez menos, uma sensibilidade mais exacerbada e menos resiliência para enfrentar um outro ambiente hostil. Então, olha só, né, acaba sendo um círculo vicioso muito ruim. Acho que as empresas têm que pensar. E não só falar assim, mas fica parecendo uma coisa, né? O CEO fala assim, mas comigo foi assim. Sim, filho, em outra geração, né? Exatamente. Sabe? Em outra geração. Da mesma forma como esse CEO devia falar assim,
fazer mil críticas a como foi criado, ao pai dele, a como o pai se comportava, ele está se comportando exatamente sem nenhuma flexibilidade interna. Desculpa, Érica, eu te interrompi, fala. Não, imagina, adorei sua fala. A Elis Regina, ela foi profeta, né? Sempre como os nossos pais. E a gente vê um pouco dessa repetição naquilo. A pessoa parece que por ela ter se formado meio que a ferro a fogo, nessa rotina um pouco mais abrasiva, ela tem a obrigação de reproduzir isso, e se a outra pessoa não aceitar, ela que tá errada. Porque se ela chegou ali e precisou sofrer tudo que ela sofreu para chegar ali, por que que você não quer sofrer? Por que que tem que ser mais fácil para ti? Acho que a gente tem que desconstruir um pouco esse pensamento de que todo mundo tem que ajoelhar no milho e passar por um purgatório para poder ascender. E quando a gente fala de cuidado, né, tudo isso saiu do ponto de partida do cuidado. Volta muito para a liderança, e eu queria te fazer uma pergunta, né, para a gente filosofar um pouco. Porque quando a gente fala de cuidado, isso ainda recai muito sobre a imagem maternal. Então, como que a gente pode tratar para que a gente não deixe o cuidado reservado para as mulheres mais 40, as lideranças femininas do espaço de trabalho, mas sim trate isso como um tema sem estigmas, generalizado, todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Ótima observação. Tanto que os RHs são território feminino. A maior parte deles. Onde tem o cuidado, que é também o cuidado que se replica na sociedade, a mulher é a cuidadora por excelência, no RH também, e é um cuidado que não é respeitado integralmente, porque apesar desse RH levar todas as considerações necessárias para mudanças de rumo, aí sim vem a figura paternalista, meio de tapinha nas costas, e desqualificando todos aqueles ensinamentos, todas aquelas sugestões. Eu acho que é bem difícil. Você precisa precisa de mais mulheres nos cargos de comando. Mulheres que não achem também que para elas serem diretoras, elas têm que dar soco na mesa ou falar grosso. Apenas repetir ou seja, fazer quase uma paródia, né? Um pastiche da liderança masculina típica, que eu diria que é do século passado, né? Mas como eu sou do século passado, eu vi muitos assim, e eu me lembro até uma vez, há muitos anos, eu fui entrevistada numa dessas coisas de Dia Internacional da Mulher, que eu sempre detestei essas datas em que você... Isso só mostra o preconceito, né? Você só lembra de falar sobre o assunto quando é uma data. Então, como Dia Internacional da Pessoa Idosa. E aí, a pessoa perguntava, né, se eu alguma vez tinha ficado muito mexida por ter um cargo de chefia, ser mulher. Eu falei assim, não, mas eu já tive vários chefes homens que se desesperavam à toa. Então, isso volta, eu vou amarrar com uma coisa da menopausa e das chefias femininas. Também eu acho que é da McKinsey também, já está no 10º ano, uma pesquisa que eles chamam Women at Workplace. Então, eles fazem, nos Estados Unidos, mas o volume são mais de 1.000 empresas. Então, imagina, né, na sua 10ª edição, os números não mudaram muito. Para cada... As mulheres e homens entram nas empresas como estagiários ou como trainees, digamos, em pé de igualdade. Conforme vão surgindo as oportunidades de ascensão profissional, o gargalo se estreita. Então, para cada 100 homens que viram gerentes, hoje em dia, quando eu escrevi o livro da menopausa em 2022, eram 79 mulheres que alcançavam a mesma posição. Agora, em 2024, que foi a 10ª edição da pesquisa, passou para 81, só melhorou dois númerozinhos, número 2 de diferença. Se essa mulher for negra, 50 e poucos, 50, 52. Então, isso é o que eles chamam de the broken rug. É um degrau quebrado na ascensão feminina. Então, menos mulheres conseguem se preparar para assumir cargos de maior senioridade. E aí, um número ainda menor vai chegar ao topo da carreira. Isso significa também menos exemplos que inspirem mulheres mais jovens. Então, assim, continua muito desigual, né? Então, falando um pouco de mim, eu
nunca me definiria como se eu tivesse sido uma gestora, uma chefe do tipo boazinha, mãezona, mas sempre fui acolhedora para as boas ideias, para as coisas, para as pessoas que queriam fazer coisas, e eu acho que se fizesse uma enquete por todos que já trabalharam comigo, eu disse assim, não, ela é dura, mas ela é justa. Então, mas quantas mulheres têm a possibilidade de fazer uma coisa, né, criar um espaço e criar tantas coisas durante um tempo relativamente longo, que também é isso. Acho que também hoje em dia, assim, né, no C-level, também o tempo ficou mais curto. Então, as pessoas acabam não conseguindo implementar uma visão de empresa. E a falta dessa cultura, de uma cultura que seja realmente uma cola que grude as pessoas, eu acho que está se manifestando muito claramente nessa meio salve-se quem puder. Então, isso também é muito ruim, né? Mas o cuidado, eu acho que vai começar também quando as pessoas, os CEOs, todo mundo que já tem, com pais mais velhos, ficando mais velhos, você começa a sentir que talvez não tenham faltado pedaços, né? Você está precisando preencher espaços que ficaram assim jogados para trás. Agora, Marisa, acho que nossa tese principal aqui no Age Free World é que a intergeracionalidade não é só saudável, mas também é um bom negócio. E você, quando a gente conversava sobre a possibilidade de gravar juntos esse episódio, você compartilhou comigo um artigo que você tinha escrito sobre esse tema. As empresas lucram com a intergeracionalidade, mas continuam barrando os mais velhos, né? Então, trazendo um pouco essa lógica aqui de que é um bom negócio, mas ao mesmo tempo tem uma dicotomia e tem um certo paradoxo. Você sente que ainda é barreira para isso acontecer? Ou seja, se é um bom negócio, por que ele não está acontecendo? Olha só, primeiro, assim, tem que rever os algoritmos de recrutamento, né? Porque, e aí não é tão difícil. Você tem que fazer algumas perguntas, até quando você recruta, se elas não estão simplesmente excluindo um monte de gente, né? Você é formada há quanto tempo? Qual a importância disso? Nesse caso, os dois lados se dão mal. Os muito jovens, porque não têm experiência. Os mais velhos, porque ficaram defasados segundo o mercado. Só como um parênteses, eu também fiz uma coluna sobre isso que eu achei genial. O FMI fez um estudo com 50 países, ou 40, 50, e aí chegou à conclusão do seguinte, que, deixa eu até pegar uma colinha, que, assim, uma pessoa com 70 anos, em 2022, que eu confundi, assim, tem o seu cérebro é tão afiado quanto uma pessoa de 53 no ano de 2000. Isso significa... Isso aí tem a ver com tecnologia, sabe? Os velhos são mais espertos, mais sagazes, porque essa é uma geração que foi brindada com um volume de estímulos muito maior. Então, quando você fala isso e você bota todas essas barreiras de entrada, eu conheci para o meu livro, esse dos 60, eu te contei com o depoimento de várias pessoas muito generosas que falaram das suas vidas, e um deles era um executivo que ele falou assim, olha, eu sei que eu não consigo passar pelo algoritmo dos RHs, do recrutamento, então eu vou pelo LinkedIn, e me apresento aos gestores. Então ele fazia lá um trabalho de Sherlock para chegar onde ele queria. Todos saem perdendo. Né? Eu acho que são perguntas. Tem o Center for Aging Better no Reino Unido, que eles têm uma espécie quase de um selo que é também para que as empresas amigas do trabalho do profissional mais velho. E assim, é quase assim, um questionário para cada empresa aplicar e ver efetivamente onde estão esses gargalos, né? Então, as pessoas, como é que é feita a seleção dos candidatos? Tem esses nós que realmente não deixam passar?
Isso aí já está no algoritmo, na primeira, ou os recrutadores nem sabem, mas fazem isso, porque acreditam que aquela pessoa não vai render tanto, quanto mais jovem, quanto o nível de comprometimento, em tese, é até maior, porque o mais jovem vai sair, qualquer coisa que apertar o sapato dele, o pé dele, o calo dele, ele vai embora, né? A empresa sabe quantas pessoas na faixa dos 50 ou 60 se candidatam para alguma vaga, ou não tem a menor ideia? Né? Essas pessoas foram chamadas para alguma entrevista. Olha quanta coisa você tem que se perguntar. Tem equipe intergeracional? As pessoas comemoram? Quando tem alguma coisa social, os mais velhos também são chamados? Quando tem que fazer treinamento, só os mais jovens recebem treinamento e os mais velhos não? Então, se cada empresa fizer o seu trabalho de casa, Fábio, bota aí assim, transforma isso, bota na sua consultoria para todo mundo fazer essa lista e ver, assim, ó, está perdendo, né? Está perdendo dos dois lados. E quantas das pessoas mais... Por que não? Se você tem o mais velho e o mais novo, por que não faz uma mentoria? Que, na verdade, é uma mentoria de mão dupla, né? Os dois vão aprender simultaneamente com as suas experiências. Então, os mais jovens poderão ter acesso a um cargo com mais responsabilidade para fazer o seu projeto e terão como um backup alguém que já fez aquilo também. Eu não consigo entender. Ninguém consegue. Confuso. E aí, Marisa, quero ser bem faca na caveira, bem prático aqui agora, que é o seguinte. Digamos que você está com um CEO aqui, chegou um CEO de uma grande companhia nesse momento. O que tu aconselharia ele para capturar o valor dessa intergeracionalidade? O que ele poderia fazer? É um workshop? É incluir métricas de rotatividade, de diversidade etária? O que ele poderia fazer de maneira prática para extrair o melhor dessa intergeracionalidade corporativa? Eu acho que ele tinha que fazer um censo da empresa dele, sabe? Fazer realmente tipo uma anamnese, que nem médico faz. Como é que a minha empresa está funcionando? Né? Como é que é a seleção? Que CEO fica pensando na seleção? Né? Eu, como jornalista, eu participava da etapa final das entrevistas com os candidatos, mas aquilo ali era para uma garotada muito mais jovem, os outros eu escolhia. Eu me lembro que o Evandro Carlos de Andrade, saudoso, eu conheci no Globo, ele dizia assim, jornalista, mas ele era muito específico, também uma coisa muito do século passado. Eu não deixo o RH escolher jornalista, porque uma redação boa tem que ter uns malucos também. Tem que ter gente que pensa fora da caixa, senão vai ficar todo mundo igualzinho. É isso também, né? Você quer uma empresa onde todo mundo pensa igual, não vai ter o mesmo nível de inovação, de criatividade. Você precisa ter alguém com vontade de tocar fogo no parquinho de vez em quando. Tudo bem, você bota os extintores de incêndio em volta, mas deixa, né, esse tipo de coisa. Eu acho que fazer essas perguntas sobre como é que a gente seleciona, como é que a gente retém, que tipo de profissional a gente quer, né? Em vez de fazer assim, olha, nós somos ótimos, por que fazer visão, missão, essas coisas, cara? Gasta-se uma baba de dinheiro, fica parecendo que a geração Z está entrando no Nirvana, quando vê, está na anticâmara do inferno. Não é isso que nós queremos, né? A gente quer que as pessoas se sintam bem e isso vá se transformar em frutos para a própria empresa. Então, acho que tem que fazer esse check-up mesmo. Por que os mais novos saem? Né? O que eles falam? As pessoas falam sobre o assédio, ou compliance é só também para inglês ver, é compliance que não dá em nada, e só cria um clima de frustração e de angústia. Os canais, tem canal formal e também informal para as pessoas denunciarem. Eu acho que tem que pensar em um monte de coisa. Dá para fazer. Dá o trabalho, vai ter, olha, pode botar a mão no Pensar vespeiro. e fazer, né? Um pouquinho além do pensar, tem Mas que fazer. Isso é um grande processo, né, Érica? Não vai ter empresa perfeita, porque nós somos imperfeitos, as pessoas erram. Então, não adianta. O que eu acho, o descompasso é a empresa se vender como uma coisa, um templo de perfeição, se ela
ela é feita por gente, né? Que briga, que faz fofoca, que um dia está bem, no outro dia está mal. Se a gente normalizar isso, vai ser mais fácil. Normalizar a velhice, normalizar a menopausa, normalizar a diversidade, né? Os neurodivergentes, que também estão contribuindo. A gente pensa tanto em inclusão e quando a gente chega no local de trabalho, a gente quer fazer uma coisa asséptica. Não dá certo. Uma frase que me marcou sobre essa lógica organizacional, empresarial, vem de um executivo que foi presidente de um banco, Fábio Barbosa, o nome dele. Ele foi para a Natura e tal. E na época que ele estava no banco, eu atendia, eu tinha uma agência de comunicação, eu atendia o banco, ele falou uma frase que me marcou até hoje, que é: respeito é bom e dá lucro. Quando essa lógica é incorporada como uma crença real, né, realmente o executivo, a executiva, a liderança daquela organização acredita nessa lógica, as coisas acontecem. O problema é que eu acho que ainda está muito num olhar meio de diversidade e inclusão, como se é bom para a sociedade, né? E a organização, infelizmente ou não, ela vai fazer aquilo que é bom para ela. Se a sociedade pressionar, ela vai na direção que a sociedade está pressionando. Como a sociedade meio que parou um pouco de pressionar em temas de diversidade e inclusão, né? Acho que é um fenômeno não só brasileiro, mas global, né? Tiraram um pouco o pé, as organizações também aproveitaram e voltaram para o seu mundinho, né, de olhar para aquilo que importa no curto prazo e tudo mais. Né? Não sei se você vê dessa forma. Eu não concordo, Fábio, que a sociedade parou de pressionar, não. É que a gente teve no Brasil e no resto do mundo governos populistas de extrema-direita, de direita e extrema-direita. Esses é que são contra tudo. Mas o pêndulo é pêndulo por isso mesmo. Então, a sociedade, as pessoas, não quer dizer que elas estejam satisfeitas. Né? Pode ter... O megafone do outro é maior, né? Às vezes o megafone de quem está contra é um pouco maior de ciclos em ciclos do que de quem está a favor. E aí acaba que é uma área que tem investimento cíclico, né? Então, numa década está super em alta, depois passa uns anos em platô, depois volta a ser uma grande prioridade, então... Mas não volta tudo, entendeu? Porque já tem as pessoas mais jovens já pensam de outra forma, muitos dos mais velhos também pensam, então, assim, eu acho que eu sou uma otimista, parecendo uma jornalista rabugenta, mas eu sou uma otimista de que a gente empurra as coisas para andar para frente. Eu acho que, por exemplo, essa discussão que a gente está tendo, que outras pessoas acompanhem e pense, vai plantando sementinhas. Eu não tenho o menor... o blog vai fazer 9 anos. Assim, tem assuntos, eu não me canso de escrever sobre eles, entendeu? E você sabe que é uma coisa que é por decantação, né, que as coisas vão mudando. Obrigado por essa pitada de esperança, estava precisando um pouco dela aqui. E agora um ping-pong final aqui para a gente ir fechando nossa conversa. Acho que esse ping-pong, acho que começo aqui, um mito sobre envelhecimento no trabalho que você derrubaria em uma frase. De que cachorro velho não aprende truque novo. É claro que os mais velhos aprendem. Eu acho que isso é uma das maiores bobagens, né, de que quem é mais velho não vai estar tão comprometido, não vai aprender, não tem intimidade com tecnologia. Meu Deus, tecnologia está até no forno de micro-ondas, no controle da televisão, as pessoas estão em redes sociais. O que não tem, assim, você não olha aquela mão de obra como capaz e passível de treinamento, porque ela vai estar tão afiada. Pode não estar, assim, se não for tão rápida, ela vai errar menos, porque também erra menos, porque, como eu já disse, o diabo é esperto do que é velho, então você não vai entrar em parafuso porque alguma coisa deu errado, porque você está numa situação de crise, porque você já passou por muitas situações de crise. Então, isso me irrita muito. Grossa. É que nem eu estou muito velho para, eu tinha que... Arrasou. E aí a segunda é uma prática que todo gestor pode adotar sem depender do RH para aproximar gerações. Conversar com as pessoas. Pior coisa do mundo é o cara que é o chefe, fica encastelado lá. Eu me lembro de uma história na CBN que
era para mudar os computadores velhos e tal. Aí começaram, claro, pela diretoria, pelas secretárias da diretoria. E aí uma vez estava conversando com o diretor-geral, que foi quem me levou para lá, que foi uma pessoa ótima, e a gente estava com ele, e ele falou assim, estão ótimos esses computadores, né? Eu falei assim, mas não chegaram na redação, né? Os computadores lá estão uma porcaria. Como assim? Não, eu falei assim, você fica conversando, só vocês, os diretores, e conversa lá com o pessoal do porão, que você vai ver que não é a mesma percepção. Então, sabe, a empresa, no nível da diretoria, né, lá no Olimpo, quantas informações já foram suprimidas, já foram largadas? Faz café da manhã, conversa com as pessoas, todo mundo vai parecer meio seguro, ninguém vai falar nada no começo, mas depois todo mundo vai se soltando. As pessoas vão acabar entrando na sua sala. Muito bem, uma última, talvez, pergunta aqui para a gente ir fechando é... É muito difícil, hein? Olha, talvez seja, né? A gente gosta de entrevistar pessoas de várias gerações aqui, sempre trazendo a lógica do preconceito etário, mas sobretudo de como a gente trabalha melhor juntos, sabendo que a gente já está junto mesmo, sobretudo nas organizações, né? É inevitável, cada vez mais, né? Mas algum conselho que você daria para uma pessoa de 25, uma de 45, uma de 60? Isso seriam conselhos diferentes. Para de 25, eu diria, começa a poupar, porque é o que vai fazer a diferença na sua segurança. A gente, quando chega, né, na velhice, a gente precisa ter saúde mental, saúde física, conexões sociais, amigos, mas a gente precisa também de segurança financeira. Essa segurança financeira, ainda mais hoje em dia, com a precariedade das relações de trabalho, ela tem que ser construída muito por cada jovem. E o tempo conspira a favor de quem é jovem. Se você botar um pouquinho do seu salário, né, se pagar primeiro, ou seja, não gastar, não pode esperar o fim do mês, porque esse salário não vai chegar no fim do mês, tem que se pagar antes, você vai ter 40 anos, 50 anos, e esse dinheiro vai ser significativo no final, mesmo que ele seja modesto no começo. Então, eu acho que, assim, não dá, a gente não pode achar, eu tenho muitos conhecidos, amigos da minha geração, que hoje em dia estão em situação muito complicada, né, porque a Previdência, quem acha que vai conseguir viver com a Previdência está muito enganado. Então, eu daria esse conselho. Para quem tem 45, eu diria o seguinte, olha, essa é a melhor época para uma freada de arrumação, para você arrumar sua casa. Como é que está a sua saúde? Como é que estão os seus... Compra o livro Outlive, do Peter Attia, melhor livro de longevidade que eu já li na vida. Então, cuida de você. Ele, médico mesmo, diz, olha, eu com 36 anos, estava meio pré-diabético, artérias entupidas, sofrendo de depressão. Se eu conseguir, você consegue. Um médico falar isso é muito difícil. Então, eu acho que a meia-idade é você fazer um balanço para dizer como é que eu quero ser, como é que eu quero que seja a minha velhice. Quero ser um velho estropiado ou eu quero ser um velho que vai continuar fazendo as coisas que eu sempre gostei, né? Eu acho que é isso. E quando você tem 60, aproveita, se junta com as pessoas, seja um militante do clima, porque só se pensar em mudança climática, quem são as pontas que mais sofrem? Velhos, crianças e jovens, né? Quando tiver um cataclisma, quem é que vai pegar o velhinho que está em casa com dificuldade de locomoção? Ninguém. Então, junte seus jovens, porque isso vai ser o seu legado, vai te dar um propósito de vida, e pensa que a gente está todo mundo na mesma nave mãe, não tem outra nave, não. Muito bem, fechou, como diria Eric, não é isso, Eric? Fechamos Fechou. aqui? Fechamos. Acho que agora é só encerrar e agradecer, né? Eu que agradeço, o papo foi ótimo. Passou voando, viu? Passou voando, vai ao ar em breve, depois eu te falo aí as coordenadas. Obrigado demais, Marisa, foi muito bom. Eu que agradeço. Eric também, pela parceria aqui Obrigado, na conversa. gente. Primeiro que a gente está fazendo juntos, então a gente está ainda também meio engessados aqui, a gente vai ficar mais à vontade nos próximos, acredito eu. E agradeço também a todo mundo que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Age Free Roads. Vocês já sabem, né, o podcast onde a gente procura desconstruir o rótulo, o preconceito contra a idade, qualquer idade, não só contra os mais velhos, e sobretudo, né, defender aqui com unhas e dentes a tese
de que fazer as coisas juntos, quando a gente junta todas as idades, todas as perspectivas, é um melhor negócio para todo mundo. Valeu, pessoal. Isso Obrigado. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.